Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. PCC na Faria Lima. Centrão teme que investigação atinja partidos políticos. Cutucada na extrema-direita. Lula desafia Tarcísio e diz que governador não é nada sem Jair Bolsonaro. Até porque seu Bolsonaro ele não é nada. Os delírios do 03. Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Mota para exercer cargo de deputado nos Estados Unidos. Para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. É isso aí. A última sexta-feira do mês de agosto, Chico Sá. Boa tarde. Isso é que é manchete. Isso é que é manchete. Vamos sair de agosto para um setembro, para uma primavera que promete. Sim, para um mês de julgamento. É, isso mesmo que eu me refiro, Robson. É, para uma primavera que promete, é isso aí. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quando entrar setembro. E a boa nova nós sabemos qual é. O julgamento de Bolsonaro no mês de setembro vai mobilizar o ICL e toda a opinião pública brasileira, sem dúvida. Todo mundo ligado, né? Uma história, um capítulo importante da história do nosso país. Bom, hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos da mega operação que envolve o PCC com a Faria Lima, numa grande operação, né, que a gente sabe de lavagem de dinheiro por meio de fintechs. Esse escândalo, gente, agora assusta o mundo político, que teme ser envolvido nessa história. Vamos receber também hoje o deputado federal por Minas Gerais, o Rogério Correia, que vai falar sobre as implicações de Nicolas Ferreira nesta história. A gente lembra que o Nicolas, né, ele foi responsável por propagar fake news que teriam ajudado a forma com que o PCC lavou o dinheiro. Interessante essa história para a gente detalhar aqui nessa noite no N2. Lembrando que toda a nossa programação, que você sabe, começa com Desperta com Panúzio e vem até o N2. Ela é transmitida pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube e você ainda pode acompanhar o ICL Notícias, segunda edição pela Rádio Cultural e também na Web Rádio São João. Meninos, vamos porque assuntos temos de montão. Muitos assuntos. Então vamos começar com a mega operação, né, que envolve o PCC e o Centrão, gente, porque é o seguinte, essa operação descobriu o modus operandi do PCC para lavar dinheiro por meio de fintechs da Faria Lima, né, que deve alcançar também o mundo político essa operação, é o que tudo indica. Partidos com força e representatividade no Congresso têm se mostrado preocupados aí com os desdobramentos desta operação. O jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ele trouxe a informação de que líderes de duas legendas estariam bem preocupados. São eles, União Brasil e o Progressistas. Dois partidos que entraram com pedido junto ao TSE para formar uma federação. E aí, existe o temor que, caso as denúncias atinjam os partidos, talvez esse processo fique um pouco atrapalhado, né? Olha, são dois partidos que têm um histórico de denúncia muito forte, assim, são alvos de 1 milhão de denúncias. É porque a memória nacional é meio fraca, né? A gente mesmo se pega esquecendo a bomba da semana passada e assim vai. Mas são dois partidos que estão, por exemplo, no centro dessa questão das emendas. Fala em União Brasil, eu só lembro do Rei do Lixo, lá da Bahia, que é assim a maior fartura de emendas já distribuídas no sertão e nas capitais do Nordeste que já se viu na história. Então, são dois partidos suspeitos diante de qualquer assunto. Então, teve escândalo, dificilmente a gente deixa de encontrar um representante dessas duas siglas. Daí o medo, é o medo natural, é o medo de todo dia que eles têm. Pois é, e além do União Brasil e também do Progressistas, outras legendas também podem entrar na mira dessa operação, né, Juliano? A maior parte dos partidos seria do Centrão, os mesmos que são os principais
beneficiários das emendas PIX. Pois é, ao contrário do que por muitos anos se tentou construir, né, de que a corrupção estava concentrada em um ou em outro partido, na verdade tem um bloco que opera sistematicamente através de uma tecnologia que desvia recursos do Tesouro ou das prefeituras ou do Estado. Se a gente olhar o histórico, Chico Sá, Roberta, dos escândalos de corrupção nos últimos 20 anos, Sudam, Sudene, Banestado, Mensalão, Petrolão, compra dos votos para reeleição do FHC lá atrás, em todos eles nós vamos encontrar o DNA de políticos do Progressistas, atualmente PP, antes PPB, antes PDS, antes Arena. Então é uma turma que tem desse bloco aí, uma longa tradição de meter a mão no dinheiro público, né, e não me espanta nem um pouco. Agora, tem um dado importante que a nossa produção vai trazer, que mostra que o PCC já elegeu gente, aliás, elegeu agora, em 2024, nas eleições municipais aqui em São Paulo, né, informação do Estado de São Paulo, né, uma matéria do ano passado que mostra que pelo menos 12 políticos foram eleitos pelo PCC aqui no Estado de São Paulo, contando 2 prefeitos e 10 vereadores, fora outros 58 que foram candidatos. Você lembra dos prefeitos? Nas eleições do ano passado. Os nomes foram mantidos em sigilo pelo Estadão, mas foram enviados para o Ministério Público Eleitoral no ano passado. Então o PCC já controla partidos, já tem prefeituras, o caso clássico do prefeito de Taboão da Serra, mas há outros casos bastante conhecidos aqui em São Paulo de prefeitos ligados ao crime organizado, obviamente nenhum deles ligados a partidos de esquerda. Já passou do tempo da gente mexer nessa história, né? Vai deixar organizar mais até quando, né? Exatamente. Voltando ao PCC, a gente teve aqui um mega escândalo da Prefeitura de São Paulo, comandada pelo senhor Ricardo Nunes, que relacionava o PCC à questão dos ônibus. Diretamente a várias linhas de ônibus, a exploração de várias linhas de ônibus aqui na capital. Foi uma coisa que o Guilherme Boulos denunciou durante a campanha inteira, esteve num assunto, a pauta que esteve nos debates, ninguém apurou nada, ficou por ali. Um escândalo desse tipo agora, que pega as fintechs, que pega posto de gasolina, que pega o PCC, por que o pacote ônibus não estaria junto desse rolo todo? É verdade. Então, é o combo, né? Começar a ligar. Estacionamento, postos de gasolina, também a gente pode trazer, e transporte coletivo. Ônibus. E é muito importante uma coisa que o Chico lembrou. Na eleição do ano passado, Tarcísio de Freitas cometeu um grave crime eleitoral. Numa coletiva de imprensa, o governador do estado de São Paulo disse que havia um comando do PCC pedindo votos no Guilherme Boulos. Isso criou uma confusão, algo que nunca foi comprovado por nenhuma investigação da Polícia Civil, nem pelo próprio governador, e gerou um processo, né, na Justiça Eleitoral contra o Tarcísio de Freitas. Ele está respondendo a esse processo ainda, né? Dificilmente vai ser condenado, porque a gente sabe que as coisas aqui em São Paulo funcionam no jeitinho, né? Mas difundiu fake news no meio da eleição, de que o PCC era ligado ao Boulos. E mais... isso que o Chico Sá está lembrando é muito importante. No meio, nas vésperas da eleição, estourou uma investigação importante nas empresas de ônibus. O problema, gente, é que é o seguinte, por que deu certo? Vamos falar a verdade? Porque foi a Polícia Federal que fez. A verdade é que os tentáculos do crime organizado em São Paulo estão muito mais profundos do que a gente imagina. Você acha que mais profundo do que no Rio de Janeiro, por exemplo? Eu ia falar sobre isso, Robertinho, porque Boa todo mundo fala no Rio de Janeiro, né? Porque a milícia. Mas é porque é outra forma de institucionalizada. É outra forma de se organizar. O que nós estamos vendo em São Paulo é que até agora a polícia do estado de São Paulo não se sabe por quê, se fala que tem um acordo construído lá atrás entre os governos do PSDB e o PCC, depois daqueles crimes que foram cometidos em maio de 2005, se eu não me engano, né? 20 anos atrás, né? Então, que originou uma matança de pessoas. Até hoje tem o movimento Mães de Maio, que pede justiça para os inocentes que foram assassinados pela polícia naquela ocasião. Mas a verdade é que não é que tem menos crime organizado no estado de São Paulo, é que a estrutura é muito mais sofisticada. Veja, está na Faria Lima, gente, 30 bilhões de reais encontrados em fundos de investimento ligados ao PCC.
Isso é muito mais do que a milícia provavelmente movimenta no Rio de Janeiro. Só que na milícia, a milícia é gatunete, é botijão de gás. Em territórios dominados. Em dominação de territórios. Né? Aqui nós estamos vendo algo muito mais sofisticado. É um negócio. É uma rede de clandestinidade instituída em São Paulo, que certamente envolve gente que está no governo, certamente envolve gente que está na polícia, certamente envolve gente que impede que se investigue. E essa operação deu certo porque foi a Polícia Federal que fez. Olha a importância de ter, né, uma polícia independente que possa investigar um lugar que provavelmente tem infiltrações até a maior profundidade possível, né? Não, ainda assim, né, o diretor da Polícia Federal suspeita de vazamento dessa operação. Chegou. Ainda assim. Claro. Um bocado de gente pulou fora. Pois é. Voltando à sua pergunta, que é muito boa, Roberta de Rio, comparando o crime Rio de Janeiro e São Paulo, eu acho que São Paulo é mais profissional. O Rio fica muito, às vezes, no varejão, do botijão, da TV a cabo, da milícia. Do mototáxi. Cara, juntando tudo dá muito dinheiro também, porque você tem os bicheiros, aí é muita grana, as milícias que se escoram ali um pouco no bolsonarismo, a gente sabe que não são amadoras, a gente lembra do caso do Queiroz, lembra das rachadinhas, movimenta muita grana. Mas aqui o jogo é mais profissional, aqui é máfia no sentido mais arrojada, mais planejada. Gente, você pega esses 40 fundos que estavam completamente ligados aos dutos aí do PCC, do crime organizado, eles movimentam 52 bilhões, é quase um outro país de dinheiro. Só no rolo estariam 30 bilhões. São fundos que a gente vê em fachada de cinema aqui, por exemplo, no que era Belas Artes, essa fintech Reag, essa mesma fintech Reag está querendo negócios com Corinthians e com Palmeiras. São coisas quase institucionalizadas, que são um grande crime. Pego agora com a boca na botija, mas aqui é mais, não é brincadeira, não é malandragem, sabe? Não é malandro de navalha, como na música do Bezerra da Silva e do Moreira da Silva também, do Morengueira. Que é máfia pesada, máfia infinitamente mais moderna. Sofisticada naqueles prédios da Faria Lima. É isso aí, a diferença é essa. Pois é, se esconde numa estrutura financeira grandiosa, teoricamente, que deveria ser de confiança, que é onde a gente aporta o nosso dinheiro. Tem que ter políticos, né, Robertinha? Porque uma estrutura dessa não funciona se não estiver incrustado no Estado. E o Estado não é só ter um delegado ou ter um comandante de batalhão. Né? É necessário ter gente no andar de cima. E eu não tenho dúvida que isso é uma realidade no estado de São Paulo. Avenida Faria Lima. Pois é. Esse é o endereço. Não precisa nem ir muito longe. A polícia fica buscando trombadinha no Largo da Batata. Era só andar mais um pouquinho que estava do outro lado. E o melhor meme que eu vi sobre esse assunto é como o PCC desceu a esse nível. Essa é muito boa. Olha só, gente, além do mundo político que a gente está comentando aqui, a descoberta da grande lavanderia do PCC por meio da Faria Lima também impacta o mundo do futebol. É que a Reag Investimentos, uma das empresas alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, ela pertence a João Carlos Mansur, que é membro do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras e estava super cotado para ser o novo presidente, sucedendo Leila Pinheiro. Pinheiro não, Pinheiro é a cantora, é a Pereira, presidenta do meu Parmeira. Além disso, a Reag está envolvida na negociação da SAF do Juventus, que é o moleque travesso. Então é o seguinte, a Reag ainda administra a empresa responsável por administrar a Arena do Corinthians e já havia também administrado a Arena do Grêmio, além de estar de olho na reforma do Canindé, que é o estádio da Portuguesa aqui em São Paulo, que está abandonado. São esses tentáculos que eu falei, não vai ficar só nisso. Se for a fundo, eles têm negócio em todas as áreas. E não só são essas fintechs que foram apontadas agora. Se você for em outras, vai encontrar coisas. Hoje eu vi um esforço muito grande eu gosto de tentar fazer essa leitura para como é que o noticiário está se comportando. Hoje eu vi um esforço muito grande na Rede Globo, por exemplo, em separar. Olha, nem toda fintech é suja. Um esforço
A gente nota quando tem uma mão do dono na parada. Quando alguém ligou do aquário, como a gente chama, quem manda nos jornais e na mídia, alguém que ligou e falou para a redação uma orientação. Boa, Nery, pega leve. Então, olha, não é todo mundo. Eu já vi uma tentativa que pode não ser todo mundo, Não, mas... Pode não ser. Mas o sistema de funcionamento da fintech, ela dá margem para o crime. Sim. Mas eu vou dar um exemplo importante, Chico. Hoje eu falava com um amigo que é advogado. Tem uma organização, uma entidade chamada Instituto Combustível Legal, que, veja só, né, é uma turma que não consegue concorrer. Os donos de postos de gasolina que não são do PCC. Essa turma não consegue concorrer com os postos que são do PCC. Porque os postos do PCC compram em grande quantidade, portanto, conseguem ter uma vantagem competitiva em relação ao cara que tem um posto. E vende mais barato. 2 postos, e vende mais barato, porque precisa lavar o dinheiro. Então veja a situação, os donos dos postos de gasolina tiveram que sair correndo para tentar se blindar, para não serem associados ao PCC, porque não é todo posto de gasolina que é do PCC, óbvio que não. Pois é, mas nem todo estacionamento, eu estava nem lendo todo... hoje que a gente está falando de uma porcentagem de cerca de 20% dos postos de São muita Paulo. coisa. É muita Uma coisa. cada 5. É muita coisa. É muita coisa. Um a cada 5. A que ponto chegamos? 20% de postos com gasolina, com E a gente nem sabe onde que é metanol pra gente não adulterado. abastecer nesses postos. Assim, olha que ponto chegamos. Quanta... Imagina Ineficiência o do Estado, lobby né? e quanto essa gente toda agora pega nesse escândalo gastou na privatização da BR Distribuidora, que era a distribuidora da Petrobras, que conseguia até controlar mais o preço dos combustíveis no Brasil, e foi privatizada agora no governo Bolsonaro. Imagina quanto essa gente colocou de grana para privatizar a BR. Claro, exatamente. Muito bom, Chico. Interessa muito ao crime, né? Posto de gasolina é uma bênção para lavagem de dinheiro, assim como estacionamento que você citou. E ontem aqui no... no... da Copenhague também, lá no Rio de Janeiro também. Lá tem algumas franquias aí também que são uma beleza. Franquias de chocolate, como a do Flávio Bolsonaro. O pessoal da Copenhague, não, nada de processo no ICL. Eu estou me referindo aqui à loja da Copenhague. Há uma loja específica. Que a loja em que todo dia era Páscoa. Porque conseguia vender chocolate como fosse Páscoa todo dia. Gente, tem alguma coisa errada nisso, né? Nada contra a loja. Não, eu não quero. Mas sobre o faturamento da loja, sim, CL, né? Mas... É só isso. A gente fala agora sobre a alfinetada que o presidente Lula deu no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso foi hoje, tá? Durante uma entrevista que ele deu na rádio Itatiaia. E depois o Lula repostou o conteúdo da entrevista nas suas redes sociais. E aí, perguntado sobre as eleições de 2026, Lula reconheceu a força eleitoral de Jair Bolsonaro, mas rebaixou Tarcísio de Freitas. Vamos ver. Olha, o Bolsonaro, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. O Zema não seria nada sem o Bolsonaro. Então, eu acho que o Zema vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E o Tarcísio também? Não, melhor, desculpa, não é o Zema, não. É o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Calar. Exatamente. Alto e bom som. Exatamente o que a gente tem dito aqui no ICL já há muitas semanas, né? Porque o Tarcísio, ele reúne toda semana com dono de banco, talvez de fintech, não sabemos, né? Com Faria Lima, com certeza. Com a Faria Lima, com empresários, com gente das grandes corporações empresariais de São Paulo. Só que ele não esquece, quer dizer, ele esquece que quem vota não é só essa gente. Tem que combinar com o eleitor, tem que combinar com o povo. E quem tem voto é o Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, essa turma não é nada sem o voto bolsonarista. Essa é a verdade. E nisso, olha só que coincidência, o Eduardo Bolsonaro que está certo. Porque ele diz, vocês estão abandonando meu pai, mas querem o apoio dele na eleição do ano que vem. E por isso está indignado e querendo ser candidato, inclusive, por um partido nanico em 2026. Mas a verdade é essa que o Lula falou. Sim. O Tarcísio não é nada sem o Bolsonaro e por isso vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E é muito importante que o presidente Lula fale isso, porque tem gente querendo sempre pintar o Tarcísio como um bolsonarista moderado, como se bolsonarista e moderado pudessem entrar na mesma frase, né? Então, muito importante essa declaração do presidente. O Tarcísio teria dificuldade para se reeleger em São Paulo sem o Bolsonaro. Claro. Eu acho que ele não vai a lugar nenhum. O Lula tá certo. E é a mesma opinião da própria família do Bolsonaro. Eles sabem que o Tarcísio não é nada, que o Zema não é nada, que o Ratinho Júnior não sai do Paraná.
para uma eleição federal sem o apoio de Bolsonaro, nenhum deles é nada. Mas eu lembrei do Ricardo Nunes também, que não contou com o apoio do Bolsonaro e se reelegeu aqui em São Paulo. Reelegeu, já estava na prefeitura. Já estava na prefeitura. Mas ele não teve apoio de Bolsonaro. Teve apoio do Bolsonaro. Né? Não precisava. Ele precisava o apoio do Tarcísio, que é com o apoio do Bolsonaro. Ele estava na cadeia da extrema-direita, mas ele estava na prefeitura já. E ele fez uma campanha muito estratégica. Ele cooptou cabos eleitorais importantes da esquerda. As emendas tiveram um belo efeito aqui na periferia de São Paulo. Mas você tem razão, assim. Foi direto não foi aquele padrinho direto. O vice é do Bolsonaro. Quando apareceu o Marçal, coronel, né? Apareceu o Marçal na eleição, ele gravou vídeo com o Bolsonaro e foi para Paulista, de camisa amarela, no meio da eleição, defender o Bolsonaro. Junto com o Bolsonaro, Ricardo Nunes junto com o Bolsonaro. Por quê? Porque apareceu o Marçal. E o Marçal começou a roubar votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Então ele precisou recuperar. Então, realmente, quer dizer, o bolsonarismo, ele não é 50% dos votos. Mas tem voto, né? 15%, mas com 15%, qualquer candidato que arranca com 15%, 20%, arranca com muito voto. Né? Sim, um espólio considerável, assim. Todo mundo quer 30% do eleitorado. Se não for 30%, pelo menos 15%. Exatamente, porque já joga qualquer candidato já joga direto no segundo turno. Sim, a partir de 15%, a partir de 20%, quem tiver o apoio de Bolsonaro. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente, é muito voto. O presidente Lula mencionar isso, porque de fato vai mostrando o que todo mundo sabe. Não adianta querer inventar, gente. O Geraldo Alckmin, eu sempre gosto de lembrar disso. Em 2018, o candidato da Faria Lima foi o Geraldo Alckmin. Essa é a verdade. Era uma grande coalizão de 10 partidos. O Alckmin acabou em 4º lugar, gente, com 4%, uma coisa assim, 3%. Então não adianta, você pode ter todo o PIB do seu lado. Se não tem capacidade de construir um bloco social e político que dê voto, não adianta. E ainda a esperteza da declaração do Lula é porque ele força uma resposta do Tarcísio e o Tarcísio não pode dizer nada, porque ele não vai dizer que não, eu não dependo do Bolsonaro, porque cai numa roubada. Ele respondeu, sabe o que ele falou? Nessa linha aí, ó. Não ligo, não perco nem um minuto pensando nisso. Não pode responder. Só, né? Não pode responder. Não perde um só, de fato. Estava em Brasília 2 semanas atrás, né? O primeiro governador a visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, Tarcísio de Freitas. Inclusive, ventila que ele é o elo, né? Entre Bolsonaro e o STF. Ali é que faz o meio de campo. Quem tenta ali. É quem tenta negociar, quem tenta conversar. Quem tenta amaciar para ele. Esse meio de campo aí. É isso, gente. Vamos ficar de olho, tá? Deixa eu trazer outra, porque o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro lhe deu entrevista hoje a Andresa Matais, do portal Metrópolis, e chamou a Polícia Federal de aparelho político. Isso para justificar a conversa que consta no inquérito em que Eduardo Bolsonaro aparece xingando o pai, chamando de ingrato e vários outros palavrões que eu não vou trazer aqui. Eduardo ainda defendeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem elevado as taxas de importação do Brasil, algo que claramente prejudica a nossa indústria nacional. Vamos ver o que ele disse. Abre aspas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação de Lula. Agora o Lula tem que ter conduta de presidenciável, tem que deixar de lado um pouco a pauta ideológica. Viu, Lula? Mensagem de Eduardo Bolsonaro. Deixa de lado a pauta ideológica. Olha quem fala pauta ideológica, né? Será que ele ouve o que ele fala, o que ele escreve? O cara da Ku Klux Klan, né? Falando, deixa de lado a pauta ideológica. Exatamente. Parece um representante daqueles da Carolina do Norte, né? Da extrema-direita racista, negacionista. Tudo que é de ruim tem nesse rapaz. Pois é, gente. Olha, ainda falando sobre Eduardo Bolsonaro, o deputado licenciado disse ter protocolado um ofício na Câmara dos Deputados para exercer seu mandato à distância, estilo EAD, gente. Atualmente, ele está morando nos Estados Unidos, a gente sabe, né, onde tem conspirado contra o país através dos tarifaços e contra Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. Mas a Constituição proíbe esse tipo de manobra. Tá? Na Carta Magna está expresso que as sessões no Congresso devem acontecer de maneira presencial em Brasília. E o parlamentar que faltar 1/3 das sessões ordinárias perde o mandato. É isso que está escrito. Ele quer voltar, sabe para que tempo? O tempo da Covid.
E que os parlamentares trabalhavam remotamente, assim. É. E é engraçado, né, Juliano? Porque, veja, ele quer continuar trabalhando para o Brasil, contra o Brasil, e que esse contra pague o salário dele. Que Boa, mais ele Roberto. quer? É impressionante, um beijo na testa, né? Mas olha só, aqui acontece uma coisa que também vamos dar nome aos bois. O Eduardo Bolsonaro é um cara de pau. Um cara de pau, tá no mandato, não devia mais estar no mandato de deputado, tá tramando sistematicamente contra o Brasil, tá metido em pelo menos 2 inquéritos, um deles por traição, não é exatamente esse o conceito, mas por estar colaborando com potência estrangeira para incidir no curso do devido processo legal que corre no judiciário contra o pai. Ou seja, já há elementos abundantes para caçar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Isso só está acontecendo porque o Hugo Mota é um covarde. Porque se o Hugo Mota tivesse colocado o seu bloco, que tem 300 deputados, e o Conselho de Ética da Câmara, que ele controla, para votar alguma das representações contra o Eduardo Bolsonaro, esse tipo de constrangimento ridículo a Câmara dos Deputados não estava passando agora. O problema é que a Câmara dos Deputados, controlada por um covarde, a verdade é essa, que fica entre pautar a anistia e não pautar, entre pautar a PEC da blindagem e não pautar, esse cara não sabe para onde vai. O Hugo Mota não bota para votar a cassação do Eduardo Bolsonaro porque é um covarde. Mas tinha que colocar, isso desmoraliza o parlamento brasileiro, isso desmoraliza a Câmara dos Deputados. E pior, desmoraliza até o Centrão. Que bom, é o Centrão, mas o Centrão tem algo a perder, o Centrão tem prefeituras, o Centrão tem 300 deputados, o Centrão tem que prestar contas para a opinião pública. Cada vez que tem um bafo dos grandes veículos de comunicação, os primeiros que sentem são o Centrão. Porque o bolsonarismo não deve nada para ninguém, o bolsonarismo é um bando de aloprados, entende? A esquerda tem também a sua base social, que é fiel, que está mobilizada. Quem que deve explicações para a opinião pública é o Centrão. E o Hugo Mota permite que uma barbaridade, que uma palhaçada dessa, com todo respeito aos palhaços, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, que é pedir para ser deputado home office, como se na pandemia nós estivéssemos, seja protocolado. Esse cara tinha fracassado, não tinha mais que ser deputado federal no Brasil. A Carla Zambelli, gente, é deputada licenciada. A Carla Zambelli não está caçada. Gente, a mulher está presa na Itália, é deputada federal do Congresso Nacional Brasileiro. Realmente, gente, olha, que o bolsonarismo faça essas barbaridades não me espanta nada. O que realmente me revira o estômago é o Centrão permitir que o Brasil passe por esse tipo de chacota internacional que é ter um deputado fazendo um pedido desses. Chico, a partir de que momento, se é que a gente consegue cravar um período específico, Hugo Mota se perdeu? Perdeu a mão do Congresso, perdeu a mão total ali. Olha, foi cedo, né? E é cedo, né? Porque ele assumiu agora, em fevereiro. Eu acho que ele fez aquele discurso de abertura ali, citou o Ulisses Guimarães e tal, para dizer que não era... ali parecia que ele ia ser contra qualquer ideia de anistia e qualquer ideia dessa extrema direita representada pelo Eduardo Bolsonaro, mas aos poucos foi se perdendo. Quase colocou a anistia em votação, começou a colocar só pauta contra os trabalhadores, em momento algum, embora tivesse ali fazendo foto com o Lula, em momento algum pautou, digamos, as duas grandes bandeiras da esquerda, e as duas bandeiras mais importantes para a classe trabalhadora, que é o fim da jornada 6x1 e a isenção para quem ganha até 5 mil, mesmo com o Arthur Lira de relator da história. Até agora nada, então está completamente perdido. Tem se demonstrado muito fraco, né? A fragilidade política e a fragilidade política que com aquelas imagens desmoraliza de vez, que é o Zé Trovão botando a bota de cowboy ali no meio para ele não passar. Não, essa cena, ela diz tudo. Depois ele tentando humildemente sentar na cadeira e ninguém deixava. Na posição dele. Aí sentou ali na mão de alguém, meu Deus do céu, levando dedada, digamos assim, dos colegas parlamentares, na cadeira. Assim, não tem mais força moral, né, para levar adiante. Eu acho que ele só recuperaria qualquer dignidade se colocasse uma pauta popular. Porque você pega até a questão Essa pauta da escala 6x1 seria uma boa? Essa ia dar isenção.
Uma das duas. você pega, as duas têm 80% de aprovação popular. Todo mundo quer. O empregado, dessas redes de farmácia aqui de São Paulo, por exemplo, e rede de farmácia no Brasil inteira, que quando eu penso na pauta 6x1, eu penso muito nessa gente das farmácias, que, cara, esse povo trabalha... Telemarketing, farmácia. E aí eu lembro, Shopping, quem trabalha eu em lembro shopping. da farmácia e me vem à mente a cara do dono da Ultrafarma, que só de propina deu 1 bilhão para um funcionário da Fazenda do governo Tarcísio. Então, falta a Hugo Mota uma resposta a essa bandalheira toda. Ele aprovou agora, quer dizer, ajudou a aprovar essa questão trazida pelo YouTube Felca, A monetização infantil. a exploração infantil nas redes sociais, mas não foi ele, foi um clamor popular muito grande. Não, né? e algo que já estava parado lá há muito tempo, não tem Exatamente. nada de novo ali. Então, né? ele não tem nada, sabe, a cara da gestão dele é essa frouxidão. É o Zé Trovão com a bota de cowboy dizendo aqui você não passa. Acho que o mais ilustrativo... Tem jeito, Juliano? Tem jeito? Eu acho que o mais ilustrativo, além disso que nós vimos, né, o Eduardo Bolsonaro pedindo para ser deputado home office, né, deputado EAD, que mostra a fraqueza, né, a fragilidade da gestão do Hugo Mota, é a fala do Sóstenes Cavalcante essa semana dizendo, não, tem que votar anistia porque eu combinei isso com o Lira. E ele tem que obedecer o Lira. Como se ele fosse um ator que se passa por cima, assim, como quem diz, esse cara não manda nada, quem manda é o Arthur Lira, eu já combinei com o Lira, eu combinei com o Lira que para a gente sair do plenário tinha que botar para votar a anistia ou a PEC, que eles estão chamando PEC das prerrogativas, que felizmente está sendo chamada de PEC da blindagem, né? Ou a mudança da lei da ficha limpa, quer dizer... abertamente dizendo, eu combinei com o chefe do Hugo Mota, que é o Arthur Lira. Né? Então vejam como está debilitada essa gestão do Hugo Mota, né? Impressionante. É isso. Vamos chamar Rodrigo Viana para participar do N2. Rodrigo Viana, vem mais. Sabe por quê? Nós vamos ter um evento daqui a pouquinho. Para quem estiver acompanhando o ICL na região ali da Barra Funda, Campos Elíseos, daqui a pouquinho lá na Casa Carlito Maia, onde fica o armazém do campo do MST, vai ser lançado o Núcleo Popular Ulisses Guimarães, que é mais uma dessas iniciativas em defesa do fim da escala 6x1, da reforma tributária, da justiça climática, da soberania nacional. Vai estar lá a Luiz Erundina, eu vou estar também, vai estar o Nilmário Miranda, ex-ministro de Direitos Humanos, deputado federal, pessoal do movimento contra a escala 6x1, vai estar super bacana a partir das 19 horas, portanto, depois do ICL, assista o ICL até o final, depois eu encontro vocês lá na Casa Carlito Maia. Rodrigo Viana, vem pra cá. Bom evento pra você, onde eu já Juliano. encontrei algumas vezes o Juliano. A gente se encontra sempre lá. Tem um ótimo café, é um lugar muito legal também. Bom fim de semana, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, Rodrigo. professor. Boa noite, Roberto. Agora sim, boa noite, né? Boa noite, Chico. Boa noite. Sai professor e entra professor. Não, eu não tenho a bola toda, não. Rapaz. Vou botar minha canequinha aqui. Brincadeira. E a gente está conversando aqui sobre essa cara de pau do Eduardo Bolsonaro de pedir para o Hugo Mota para trabalhar à distância. Fazer um home office nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Falta alguma coisa para você aí nesse pacote? Brincadeira, né? E ele está dizendo, inclusive, que ele pode ser candidato a presidente estando nos Estados Unidos. Eu fico imaginando assim, ele quer exercer o mandato de deputado dos Estados Unidos, quer ser candidato a presidente dos Estados Unidos, não sei se vai ser o candidato, porque tem uma briga danada na extrema-direita. Imagina se ele ganha, não vai ganhar, mas se ele ganhar, seria capaz dele querer exercer a presidência de lá, que seria muito coerente com a linha política dele. Um puxadinho ali da Casa Branca, já faz, né? ele fica num quartinho ali do lado do Trump, dentro da Casa Branca. Aí fica uma colônia de fato, né? Mas assim, para além da questão assim, folclórica, né, do Eduardo Bolsonaro, que está apelando para tudo, para não perder o mandato, né, então ele está tentando esticar essa corda aí, é a briga na extrema-direita. Eu vi que vocês já comentaram aqui a fala do Lula em relação ao Tarcísio, né? Sim. Mas o Lula colocou ali, né, deu a real, vamos dizer. O Tarcísio sem o Bolsonaro não tem força. Por mais que o Centrão queira que ele tenha, que a Faria Lima queira e os empresários queiram. Mas a verdade mesmo é que quem tem força é a família Bolsonaro, é o Jair, na verdade, o pai. Então, o Tarcísio vive uma situação que é complexa, que é, assim, é contraditória, porque ao mesmo tempo que ele é um candidato com apoios fortíssimos da elite brasileira, ele depende da decisão de uma pessoa, o Jair Bolsonaro. Se o Jair disser, não confio em você, você não será,
ele não é candidato. Né? Então, e aí o Eduardo fica tentando forçar o pai a não assumir esse compromisso com o Tarcísio, porque não confia no Tarcísio, né? E no eleitorado, assim, pode reparar, nas incursões que eu fiz no submundo do bolsonarismo mais raiz, tá ruim pro Tarcísio, já começou a ficar ruim. Porque a avaliação é a mesma, óbvio, da família, de que ele deveria estar firme na defesa do Bolsonaro e não insinuando candidatura. E não se reunindo com o banqueiro fazendo discurso de candidato. E não indo jantar na Faria Lima, como ele vive na Faria Lima, fazendo jantar com o povo da Faria Lima, em nome de uma futura candidatura. Esse eleitor mais raiz, e que obedece muito à família, acha que ele se adiantou o carro, que era para ter ficado mais comportado, para ter se equilibrado melhor, para esperar ser ungido pelo Jair. Mas assim, com isso a gente não está querendo dizer que ele não tenha força, né, Roberta? Sim. Mas é uma situação complexa que ele tem que manobrar. E ele sabe que ele não pode virar um outro Dória, né? Que se elegeu com o apoio do Bolsonaro e tentou ganhar a vida própria contra o Bolsonaro e desapareceu politicamente. Então, o Tarcísio sabe que ele tem que fazer essa operação complexa, porque se dizer bolsonarista e, ao mesmo tempo, confrontar os filhos do Jair. Porque qual que é a tese dos filhos? A tese, assim, que faz sentido até. Se o Bolsonaro pega todo o cabedal aqui, o capital político dele e entrega para o Tarcísio, acabou a família Bolsonaro. Acabou, adeus. E depois que o Tarcísio sentar lá, o chefe vira o Tarcísio. Então, a família Bolsonaro sabe que se entregar para o Tarcísio não volta mais para eles. Então, é uma situação... Eles vão lutar até o fim. E o Eduardo está dizendo que pode até sair candidato por outro partido. Se o Tarcísio entrar no PL, porque o Valdemar fez esse convite, para ser candidato pelo PL, o Eduardo está anunciando, eu entro em outro partido e saio candidato por outro partido. A gente não sabe qual. Nesse caso, o Michele está descartado? Não, acho que não. Eu acho até que a Michele é uma candidata, do ponto de vista deles, melhor do que o Eduardo. Sim. Porque não criou atritos como o Eduardo, não se expôs tanto, tem bom diálogo com os evangélicos. O Eduardo não tem uma imagem boa com os evangélicos. Ela sim, uma mulher evangélica e tal. Então, eu acho que a Michele hoje seria uma candidata mais forte do que o Eduardo para defender a família, vamos dizer assim. Você tem toda a razão, Roberta. Mas o Eduardo está brigando por isso, né? Pois é. Olha só, deixa eu dar um recado importante, porque domingo, às 8 horas da noite, estreia o novo documentário do ICL, chamado Deportados, Ódio e Racismo de Trump contra os Imigrantes. Essa produção é original aqui do ICL e ela revela como a política migratória de Trump, no início do seu governo, afetou o brasileiro, gente, com perseguições, prisões, travessias mortais e famílias ainda em busca por seus desaparecidos. São histórias de brasileiros que foram arrancados de suas casas nos Estados Unidos, separados de suas famílias e tiveram a vida interrompida sem direito à escolha. Vamos dar uma olhadinha no trailer. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. O Trump coloca o migrante como se fosse o causador das grandes mazelas dos problemas americanos. Era um sonho que virou um pesadelo. Aonde que é mais fácil, que é aonde que mais dói, que é nossos filhos. O Ice foi na escola e falou, olha, quais são as crianças que são filhos de imigrantes? Faz a fila, nós vamos ligar para os pais vão ficar buscar. Eu fui tratado como terrorista. Agressão, perseguição dentro da cadeia, esperando eu dar um vacilo para me colocar numa solitária. Passando mal, crianças gritando, mulheres passando mal, gente desmaiando. Igual cena de terror. Mas ser tratado com humanidade é uma obrigação de qualquer governo. Pretendo ir embora. Inclusive, estou mandando a minha filha embora, porque é muito arriscado ficar aqui. America is back. Interessante, né? E olha só, após a exibição, vai ter um debate interessante com os jornalistas Jamil Chad, Heloísa Vilela e William De Luca. Um debate que vai aprofundar os impactos sociais, políticos e humanos desse fenômeno. Tá? Então, para não perder, ative agora mesmo o lembrete na sessão ao vivo. Corre lá em icl.com.br/estreia.
Não perca! É neste domingo às 8 horas da noite. Ative o sininho e convide os amigos. Acho que é interessante a gente acompanhar essa história, porque a gente ouve, a gente sabe, mas a gente não sente, Rodrigo. Isso, a gente vai escutar a voz dos brasileiros que passaram por isso. E eu queria só destacar, é uma reportagem feita pelo ICL, reportagem em direção do Gustavo Costa, que é um dos jornalistas mais premiados do Brasil, com a edição, a montagem, o roteiro do Marcelo Novaes e sob a direção da nossa Elga Simões. Então, uma equipe super forte que conduziu essas entrevistas, montou, fez todo esse roteiro. Então, é um documentário mesmo, feito pelo ICL, que traz o sentimento dos brasileiros que passaram por esse drama, né, em função da política do Trump. E quando eu falo a gente não sente, eu me refiro aos afetos mesmo, sabe, Chico? Porque as pessoas são tratadas como números. Assim, e o impacto na vida dessas pessoas, dos filhos, dos familiares, ele é grandioso. Porque no final, o que essas pessoas partem? Em busca de uma vida melhor. Exatamente, o velho sonho americano, né? O velho sonho americano. E às vezes, Roberto, investem a vida inteira. Vende casa no Brasil, vende tudo e parte. E esse momento aí, essa cena em que se conta que pegam as crianças nas escolas como isca para atrair os pais e deportar. É a crueldade total, né? Isso aí. Pois é. Não perca, domingo então, 8 da noite. Deportados. Olha, gente, desde ontem a gente fala aqui no ICL sobre as responsabilidades do deputado Nicolas Ferreira sobre as fake news que favoreceram lavagem de dinheiro do PCC. E aí, gente, 2 deputados protocolaram pedidos para que a PGR apure essas responsabilidades. As solicitações foram feitas pelo deputado Rogério Correia, do PT, e também da Duda Salabert, do PDT. A gente conversa agora com o deputado federal Rogério Correia. Oi, deputado, boa noite, seja muito bem-vindo ao N2. Já vou começar perguntando para o senhor, para a gente ganhar um tempinho aqui, ó. De que forma as fake news sobre o PIX podem ter favorecido o esquema de lavagem de dinheiro revelado na Operação Carbono Oculto, hein? Seja bem-vindo novamente. Obrigado a todos aí do ICL, Chico Sá, Juliana. É um prazer falar com vocês novamente. Olha, é muito provável que ajudou muito o crime organizado e o próprio PCC. Nós vamos ver até onde foi e se isso foi intencional ou se apenas aconteceu por ser um fake news. Mas geralmente tem ligação uma coisa com a outra. É isso que a gente quer de fato desvendar. Então eu entrei na Procuradoria-Geral da República para que eles abram um inquérito criminal para fazer essa apuração no Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos relacionando? Seria um crime de fake news. Isso atingiu um vídeo do deputado Nicolas, milhões de pessoas, e ele colocava informações falsas. Que agora, ligando a essa operação Carbono Oculto do Ministério da Justiça, Polícia Federal e do Ministério da Fazenda, a gente vai ver que o que ele fez ao falar uma mentira sobre PIX, que o governo estava procurando taxar as pessoas, por mais que a Fazenda Pública desmentisse, colocasse a realidade dos fatos, que era uma forma de fazer um controle para que não houvesse lavagem de dinheiro, especialmente pela bandidagem, ele continuou mentindo nesse PIX. Então, o que a gente solicita em relação a essas análises a serem feitas pelo Supremo Tribunal Federal? O primeiro é verificar se houve informações falsas e como que essas informações falsas elas foram atingir também todo esse público de milhões de pessoas. Também a gente pergunta e quer que se veja se houve lavagem de dinheiro nessa operação e a relação com essa fake news, né, que atingiu também milhões de pessoas. A gente verifica também, pede para ver se houve obstrução em investigações criminosas, porque como a Receita teve que abrir mão da sua normatização, evidentemente essa investigação foi prejudicada. Então nós queremos saber essa obstrução, como é que ela se deu também nesse processo. E um possível
uma possível associação ao tráfico de drogas. Porque agora entra o PCC na julgada, nós queremos saber qual a relação que tinha, se tinha ou se não tinha. Enfim, a gente pede também, por final, uma análise sobre o financiamento desse vídeo. Por quem ele foi financiado e a distribuição também desse vídeo, para que a gente veja a relação que o deputado pode ter com isso. E para melhores esclarecimentos, nós já estamos solicitando, já está marcada, aliás, a ida do secretário da Receita Federal, Barreirinhas, na Comissão de Finanças e Tributação, que eu presido, para quarta-feira, às 11 horas da manhã. Nós queremos fazer um debate mais às claras de como é que foi esse processo e como é que foi a intervenção dessas fake news nesse processo tão importante que desvendou um dos maiores crimes que já se teve aqui no Brasil. Deputado, é o Rodrigo Viana aqui do estúdio em São Paulo. Só para ressaltar, além de todo esse contexto que o senhor traz, o Nicolas Ferreira, além de usar as redes sociais para fazer política, eu tenho a informação, mas o senhor é de Minas, deve saber muito melhor, que ele também monetiza, ele ganha dinheiro com as redes sociais dele, né? Não sei se continua ganhando depois que virou deputado ou se fazia isso só antes, mas ele ganhou durante um tempo. Então, seria importante saber aonde que ele aplica o dinheiro, por onde passa o dinheiro, né? Tanto o dinheiro que ele ganha, se por acaso, seria um acaso, assim, ele usa as fintechs para aplicar o dinheiro que ele ganha nessas monetizações, e ao contrário também, o senhor acabou de citar, esse vídeo foi impulsionado. Pode ter sido, isso tem que ser investigado. Quem pagou esse impulsionamento? Esse dinheiro veio, por acaso, desse tipo de operação? Cruzou por dentro dessas fintechs? São perguntas que a gente deixa aqui, né, Chico? Completando, Rodrigo, o Guilherme Amado, nosso ex-colega aqui de ICL, trouxe no canal dele essa semana a informação de que as fintechs ligadas ao PCC ajudaram a impulsionar esse vídeo, deputado. Então você tem bastantes indícios dessa parada, né? E por último só, Roberta, se me permite, surgiu a informação de ontem para hoje, deputado, de que há parlamentares políticos da direita implicados nessa investigação. Vocês já sabem, alguns nomes já circularam, tem ideia de que nomes seriam esses que estão implicados nessa operação Carbono Oculto que foi desencadeada ontem? Tem se falado de nomes, claro que eu não vou dizê-los aqui porque ainda não há provas, mas tem sim circulado nomes. E olha, a gente solicita, foi bom o Roberto e o Rodrigo tocarem nisso, já há nessa minha petição à Procuradoria-Geral da República que ela solicite no Supremo a investigação sobre o financiamento, a distribuição do vídeo e também essa questão que vocês levantaram da monetização do deputado Nicolas, que ganha muito dinheiro com isso. É outra coisa impressionante, ele é deputado federal, faz um monte de coisa errada, ainda vai se enriquecendo. Já saíram matérias com quanto ele ganha por ano e são milhões. Nós pedimos que se quebre o sigilo bancário, fiscal e telemático. Aí nós vamos saber como que o deputado Nicolas trabalhou durante esse processo. Então isso está incluso. Olha, atenção também na ligação disso com essas fintechs e agências financeiras que estavam também roubando dinheiro de aposentados. Isso vai também estar dentro desse crime no final das contas. E tem deputado que está querendo aproveitar a crise que ocorreu com as entidades e retirar as entidades do desconto, o que eu concordo, mas não retirar os bancos e, pelo contrário, facilitar o trabalho das fintechs. E esse projeto de lei sobre o INSS já está na pauta, eu estou acompanhando e o relatório é perigoso nesse sentido. Ele vai dar mais funções a essas fintechs. Então, essas fintechs estão querendo entrar agora também no ramo do INSS, viu? Foi bom você lembrar, e eu estou de olho nisso porque eu estou vigiando pelo governo o que é o relatório desse projeto que vem em tese para moralizar a questão do INSS em relação a entidades, mas está abrindo para os banqueiros e principalmente para as fintechs, que não tinha nada a ver com o projeto inicial em curso. Então é óbvio que as fintechs têm um lobby muito grande dentro do Congresso Nacional, maior do que a gente imagina. Essas fintechs estão ali enraizadas ali dentro e elas têm também muito contato com as big techs, as chamadas plataformas.
Então, quando o PL coloca sempre essa visão de que nada pode ser proibido, que tudo é liberdade de expressão, que é uma mentira, porque agora o Nicolas está querendo processar o presidente Lula, né? Porque o Lula hoje, não citando o nome dele, lá em Contagem, aqui em Minas Gerais, o presidente Lula disse que tem deputados que estão se aproveitando disso e que fizeram um bem para o crime organizado, querendo ou não. Aí o Nicolas sentiu as dores, disse que vai processar o presidente Lula. Se ele fosse tão a favor do que ele chama de liberdade de expressão, ele não estaria fazendo isso. Na verdade, o que o Nicolas quer é garantir também que essas fintechs, big techs, continuem mandando e desmandando no Congresso Nacional. Então o PL, por trás de todo esse discurso, tem muito interesse econômico estranho nisso. Chico. Muito bem, deputado. Agora, o certo é que o Nicolas parece ter sentido essa resposta, né? Porque as medições todas de redes sociais falam que foi talvez não tenha alcançado a mesma repercussão do vídeo dele, mas foi altíssima essa repercussão com a mensagem de que aquele vídeo que paralisou o governo, que fez o governo mudar uma instrução normativa. Uma instrução que era necessária naquele momento. Sim. Então, ele sente muito essa pancada agora, né, deputado? Mas tem que pagar via procuradoria, via justiça. Não pode também ficar só no impacto eleitoral, né, digamos assim. Agora está muito claro, né, tudo isso que acontece. Aquele vídeo dele, aquela viralização enorme, teve muito dinheiro. Dinheiro. Aquilo teve envolvimento, com certeza, dessas fintechs, para que desse certo, né, e pudesse criar um ambiente tão difícil que fosse revogada aquela decisão. É bom dizer que agora o ministro Haddad já declarou hoje que essas instituições fintechs terão que ter a mesma fiscalização e passar pelo mesmo trajeto que passam os bancos. Sim. E qualquer instituição financeira. Sim. Então, com isso, elas já vão perder força. A associação ao crime organizado perde força. E eu estou muito convencido que a PGR, Procurador-Geral da República, vai abrir esse processo contra o Nicolas. E quando abrir, aí ele vai sentir muito. O Nicolas tem a mania de falar assim, sentiu. Ele fala uma bobagem, uma mentira, e fala com os outros, sentiu. Agora o Nicolas vai sentir a verdade sobre ele agora e sobre tantas fake news que ele fez. Eu acho que foi importante essa operação, Polícia Federal, Fazenda e também o Ministério da Justiça estão de parabéns, e também foi feito em conjunto com as forças policiais também em São Paulo, Paraná, o que mostra que a integração entre as polícias é também importante e que esses governadores estão errados de não querer a PEC da segurança. Então, eu acho que essa semana nós fizemos vários golaços. Colocar para andar a PEC da segurança, desmontar esse esquema do Nicolas junto com fintechs e plataformas digitais, né? E, ao mesmo tempo, derrubamos também aquilo que eles queriam, que também está relacionado, que é ninguém no parlamento ser fiscalizado, não poder sequer abrir processo de investigação, que era a PEC da impunidade, né? Que eles queriam aprovar essa semana e que foi derrubada, a PEC da blindagem. Exato. Então, veja bem, nós, essa semana, evoluímos muito para desmascarar essa extrema-direita. E semana que vem, terça-feira, começa o julgamento do Bolsonaro, dia 2. Eu acho que o Brasil, por um caminho ou outro, vai se acertando, né? O presidente Lula fazendo entregas importantes, hoje ele foi em Contagem, muito aplaudido, fez uma entrega sobre mobilidade urbana importante, as entregas do governo começam a aparecer, preços começam a baixar, ainda não da quantidade que queríamos começa, há um processo de divisão de renda, e Hugo Mota tem que colocar o projeto do imposto de renda para votar e da punição a esse está sendo essa balbúrdia, ganhando dinheiro e ocupando mesa da Câmara e do Senado, como é o caso desse Nicolas, Zé Trovão, Bilinski, Caveira, delegado não sei o quê, soldado não sei o quê, cabo não sei das quantas. Tem que acabar isso no Congresso Nacional, até para a gente moralizar a vida política também, acabar com essas emendas que a gente não sabe a destinação certa
eu acho que estamos num caminho bom agora, eu acho que a população tem que entrar nesse processo conosco. Muito bem. Roberto, só para complementar a informação que o Chico trouxe para o deputado Rogério Corrêa comentar agora, é manchete de agora há pouco do jornal O Globo. Expressão: Nicolas ajudou o PCC, ganha força nas redes sociais após mega operação da PF. Olha, tem até um número, né? Um levantamento feito pela Nexus, que é uma empresa que faz monitoramento de rede, mostrou que o deputado bolsonarista apareceu no segundo lugar nos Trend Topics do X nessa sexta-feira, citado em mais de 2 milhões de postagens. Então, começa a crescer, não foi uma coisa pequena. O público lá na ponta entendeu o que aconteceu, Roberto. Então, tem até numericamente já o que aconteceu. Por isso que, como diz o deputado, sentiu, Nicolas, pela uma das primeiras vezes em que acontece isso com ele, Roberto. Agora, se isso voltar na mesma velocidade que foi, é um tsunami, né, para o deputado Nicolas Ferreira, não, Rogério Corrêa? Eu diria, quem com fake news fere, com a verdade será ferido. Boa. Total. Eu acho que é isso que o Nicolas tem que sentir. Agora, olha só, gente. Não, vamos para a próxima. A Procuradoria-Geral da República, ela se manifestou hoje sobre a necessidade de manter policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido tinha sido feito pela Polícia Federal. Apesar de barrar a ideia, Paulo Gonet considerou que a preocupação da PF é legítima. Vamos ver um trechinho aqui da manifestação do Gonet. Abre aspas. As investigações levaram à descoberta de uma minuta de pedido de asilo dirigida ao presidente da Argentina. É sabido, igualmente, que o ex-presidente já demonstrou proximidades com dirigentes de países estrangeiros, tendo acesso facilitado a embaixadas, como se viu, com relação à da Hungria, em outra oportunidade. Deputado, foi acertada essa decisão do Gonet de não colocar a PF dentro da casa do ex-presidente? Não acho não. Se a Polícia Federal está dizendo que precisa, ela sabe, ela que é o instrumento que faz a fiscalização. Eu não confio em nada nessa gente. Então, se você fica do lado de fora de um condomínio, você não sabe quais carros estão saindo, quem está saindo, você não vai ficar toda hora incomodando os vizinhos, ou então a Polícia Federal, é o que ela disse, ela vai ter que ver cada carro que sai, fiscalizar cada um, vai dar um incômodo maior à própria vizinhança. Acho que o serviço mais fácil é que ficasse no interior da casa, ele está preso. É preciso dizer isso, ele está preso exatamente com risco de fuga. Então essa vigilância tem que ser feita, eu espero que a Polícia Federal, então, veja a melhor forma que isso pode ser feito. O nosso colega, o Charlot, João Paulo Charlot, que entende dessa área, inclusive internacional, levantou inclusive a possibilidade, o Bolsonaro, se quiser fugir, e já mostrou que quer, ou que queria pelo menos, pode até entrar num carro. Se ele entrar num carro da embaixada, vira uma crise diplomática. Você não pode prender alguém que está dentro de um carro que tem imunidade diplomática. Então, seria uma das possibilidades. Então, por isso que a Polícia Federal tem que ficar tão de olho. Botou a tornozeleira, resolveu. Né? Não é bem assim. Não, né? Se entra o carro ali na garagem e ele sai, no mínimo você tem uma confusão diplomática dos infernos. Dos infernos, Você não vai tirar o cara de dentro da força. Ele cria uma situação complicada. Mas agora tem pelo menos os agentes da Polícia Penal do Distrito Federal estão ali. Estão sem armas, sem portar armas e tal. Mas ali fumando seu cigarrinho no Facebook e tal. Mas eles não estão controlando a entrada de carro dentro da casa do ex-presidente. Porque era isso que deveria estar sendo controlado, né, de maneira mais rigorosa. Se bem que tem, teoricamente tem a lista. Só pode entrar na casa quem o Alexandre de Moraes autoriza, tanto que ele faz uma lista. Ontem foi o Valdemar Costa Neto lá, teve com o Bolsonaro, não sei se para prometer entregar cigarro para ele depois quando estiver na prisão, ou se para combinar alguma candidatura aí ao Senado ou até à presidência da República. Mas então tem que apresentar uma lista, o Alexandre de Moraes aprova. De qualquer maneira, eu concordo com o deputado, acho que deveria ter cuidado total, porque ele é capaz de tudo até o começo do julgamento, e até durante o julgamento. Depois que vier o voto do Xandão, né, ficar claro que vai ter aí realmente uma condenação, ele pode ser capaz de tudo, né, Chico? Eu acho que a prioridade dele é embaixada dos Estados Unidos, por conta da proximidade. Eu acho, inclusive, acima da lei brasileira, o Trump pode montar uma operação para tirá-lo do Brasil. Claro, pode.
Desce um helicóptero ali no condomínio e já era. Não, e o cara impôs. Deputado, o Trump, a Casa Branca, impôs leis americanas daqui. Tá tentando, pelo menos. Tirou o visto de todo mundo, mas tentou forçar a barra. É bem capaz de montar uma operação e tirar. Da casa dele à embaixada dá uns 10 minutos. Isso. Então, isso já tem gente nossa que mediu isso, dá uns 10 minutos. Do condomínio até a embaixada. Então é um tempo curto. Isso fazendo um caminho normal, um carro normal. Então, realmente é preciso ter cuidado com ele. Olha, quem tentou colocar... Aliás, tentou não. Quem colocou bomba no aeroporto de Brasília, só que não explodiu. Quem tentou invadir a Polícia Federal em Brasília no dia 12 da diplomação do presidente Lula. Quem fez a quebradeira que fez no Congresso Nacional, no Palácio do Presidente, no Palácio do Governo, né, e no Supremo Tribunal Federal, quem invadiu estrada para tentar fazer com que não chegasse alimento, colocou fogo e derrubou torre de energia, quem tinha um plano até de assassinar o presidente da República, pode tudo. Essa extrema-direita, ela é uma vertente fascista aqui no Brasil através do bolsonarismo. Então, o que o Alexandre Moraes, o Supremo, tem feito é um papel muito importante na vigilância da democracia. É exemplar o papel. Não pode agora, na última hora, ter um risco disso por causa de pluridos. Ora, ele está preso, ele fez uma tentativa de golpe de forma violenta contra o Brasil. Então, não se pode cair nesse joguinho dele e ficar com dó que ele está doente, está soluçando, que fala que a vida dele acabou. Acredite quem quiser, eu não acredito. E nada de boa vontade. Um filho dele lá fora, querendo taxar o Brasil, eles enaltecem os Estados Unidos contra a própria pátria. Essas pessoas que ele falou em tortura, Brilhante Ustra, lembra? Que é favorável. Essas pessoas podem tudo. Então não dá para agora acreditar que ele está arrependido, que é um senhor de idade, coisa nenhuma. Eu acho que não pode dar moleza, não. O Bonet não tem nada que ficar passando a mão na cabeça com dó de Bolsonaro, não. Tem que ter dó do Brasil. O mal que essas pessoas fizeram. Agora vem mais essa, né? Que ele receitava remédio, que era remédio que a China estava ainda averiguando para alguns tipos de câncer, e danou a receitar. Eu li isso na tribuna, morrendo de rir, dizendo que uma pessoa podia receber, e o Mauro Cid ligava para ele. Posso levar o remédio lá, presidente? Era remédio para câncer. Pode, leva o remédio. Era para câncer de próstata. Então, e ele distribuía para Covid. Sim. É isso, Roberto. Covid. É o doutor Bolsonaro. Deputado. Então é isso, olha. Eu quero convidá-los então para cobrir lá na quarta-feira que vem o secretário-geral da Fazenda, doutor Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, doutor Barreirinhas, que vai estar lá com a gente na Câmara para falar exatamente do que foi essa operação, a importância que tem a fiscalização do processo das fintechs. Acho que vai ser um bom debate na Comissão de Finanças e Tributação. Eles ficam convidados todos a assistir, fazer a cobertura lá, vocês do CL. Perfeito, deputado. Muito bom, Só que deputado. na terça-feira, no dia anterior, começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos estar acompanhando isso também, né? É isso. Semana Vamos lá, importante. vamos estar atentos. Dia 12 acaba, né? O julgamento, dia 13 começa a festa da democracia. É isso. É isso aí. Deputado Rogério Correia, obrigada, viu, por participar conosco aqui do N2 e um ótimo final de semana, e a semana que vem promete. É isso. Obrigado, deputado. Obrigada. Até mais, deputado. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É isso. Aliás, teremos uma programação especial também aqui no ICL. Estava vendo a escala agora há pouco aqui. Ah, Já é? tem até escala aqui. Nem vi ainda. Terça-feira começa a cobertura especial aqui no ICL, dia 2, dia 3. Dia 2, que é a terça-feira, é em 2 períodos. Dia todo de manhã e à aqui tarde. Isso. acompanhando. São 2 turnos, né? Dois manhã turnos. e tarde. Na terça-feira, período da manhã. Não, na quarta. Na quarta, desculpa. Terça, tarde, manhã e tarde. Quarta só manhã. Só manhã. E aí na outra semana, terça, manhã e tarde. E na quarta, só manhã. É isso. Cobertura especial aqui do ICL. Todos os nossos comentaristas, apresentadores, nossos repórteres, a Elo Vilela, a Guga Noblar, todo mundo lá cobrindo dentro do STF esse julgamento histórico para o Brasil. Vai ser uma semana para lá de especial na nossa cobertura aqui do ICL.
para todo o Brasil também. A gente chama agora o advogado Dr. Valber Agra para falar do julgamento, né, do núcleo 1 da trama golpista. Esse assunto que a gente começou aqui, que começa, né, na semana que vem, na terça-feira, como eu comentei aqui, no dia 2 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro é a principal figura, né, desse julgamento, mas outros nomes também vão ser julgados. Entre eles, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-número 1 do GSI, tem também o Braga Neto, que está preso, né, o vice-presidente da chapa, né, candidato a vice-presidente da chapa do Jair Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Agora, as últimas semanas, vamos lembrar que elas foram bem agitadas, né? Com o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por coação da ação penal. Doutor Valber Agra, muito boa noite para o senhor, e eu pergunto o que isso mexe com os ânimos do julgamento? Boa noite de novo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Ora, veja, ainda vai se discutir esse indiciamento de Bolsonaro e do seu filho, Eduardo? Mas por que discutir-se? Se o que ele fez ao longo desses últimos meses não foi uma coação de forma explícita, despudorosa, o que poderia ter sido? Ele diz de forma muito clara, se não fizerem anistia, as sanções vão continuar, porque eu sou poderoso, tenho contato com o todo-poderoso, e as sanções são feitas para isso, mesmo que não haja base econômica, não haja base jurídica, etc, etc, etc. Então, o que me choca é que nós não conseguimos ainda passar uma mensagem para partes relevantes da sociedade do que o Supremo e a própria República, todas as instituições da República foram achincalhadas por esse despudor de tentativa de coação. Então, essa tentativa, prestes ao julgamento, se soma mais ao quê? A essa série de atos que são sistêmicos, já falei isso aqui várias vezes, são concatenados com um fator teleológico muito claro de implantação de um regime autoritário no Brasil. Doutor Agra, e são medidas, né, muito pesadas. Você pega a questão das sanções que passam por vistos, atingiu inclusive o ministro da Justiça, o Lewandowski, que passa, o ministro da Justiça de um país está sem visto por causa do trabalho desse deputado junto à Casa Branca. Você pega um programa social de alcance no país inteiro, o Mais Médicos, tem as suas principais figuras atingidas pelo trabalho desse rapaz já junto ao Trump. Então, é muita gravidade e nada de punição até agora. E tem outra coisa gravíssima, Chico, só para completar o que você está dizendo. O ataque que eles estão fazendo à economia, doutor Agra, agora também chega ao sistema financeiro, que eles começaram a espalhar uma fake news de que o Banco do Brasil seria retirado do sistema internacional, pedindo literalmente para as pessoas tirarem dinheiro da conta. Todo mundo sabe que provocar uma corrida aos bancos é gerar pânico, é gerar quebradeira. Então é praticamente terrorismo econômico que eles estão fazendo. Mas eu queria ouvir o doutor Valber Agra, porque ele sempre tem essa visão da questão econômica, né? Da questão do ataque ao Brasil como um país soberano, né, Chico? A minha dúvida, doutor Agra, e o senhor é quem sabe decifrar essa questão, não tem como parar a ação desse parlamentar, assim, traindo frontalmente o país dele? Questão muito interessante, Chico. Vindo de um homem inteligente como você, não me traz surpresa. Veja, não há um objetivo determinado nas sanções do Trump. É algo random, algo aleatório, e vai se indo. Era uma questão econômica, que eu chego lá, passou-se a uma chacota, a uma coação explícita, no caso dos ministros, depois chega ao pessoal da saúde, que não tem nenhum tipo de relevância a não ser punir. A questão não é, eu vou fazer com que o bolso do brasileiro sofra. Não, eu sou uma potência, nós somos um país de bananas, eu vou humilhar. A finalidade não é sancionar, a finalidade é humilhar.
Então, essa é uma questão muito clara e parte da população brasileira assiste a isso como se fosse um filme e não se desse respeito aos próprios brios. Sim. Ou seja, é uma teoria de cachorro vira-lata em teor hard. Ou seja, é falta de qualquer tipo de brio, de orgulho, até de perspectiva de ser vivente no mundo. Isso me chama muita atenção. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, a questão não é punir, é humilhar. Segundo, um rapaz que faz isso, que se gaba disso, porque a questão não é só fazer. Ou seja, a questão de Freud, ele deveria ser bem analisado, porque ele não tem super-eu. Ele não tem nenhum sentimento de culpa. Ele tem orgulho. Quando você vê as entrevistas, é uma jactância só. E o Congresso não ter punido ele ainda. Mas, Valber, ele vai ser deixado inelegível. Vai, mas quando? Ele está tentando contra os interesses nacionais há quantos meses? Uns 2 ou 1,5. Sim. Sem nada. Porque o que ele já fez é o quê? Ele já deveria ter sido punido pelo Congresso. É um ato atentatório, é falta de decoro parlamentar em qualquer nível. Por muito menos deputados já foram punidos. E ele não ser punido? Agora não é punido por quê? Porque parte da população brasileira apoia, e esse Congresso que está aí, que nós sabemos como ele funciona, parte dele, significativa, também o apoia. Então, esse é um problema, é o segundo problema. A questão da Lei Magnitsky. É uma lei que está sendo aplicada de forma assodada, ilegal e arbitrária. Essas 3 coisas. Então, é uma lei que, quando entrar um democrata, essas pessoas que estão sendo punidas vão se tornar juízes relevantíssimos. Não tenho dúvida que Alexandre de Moraes vai ser recebido com honra de chefe de Estado do Congresso Nacional norte-americano. E não vai esperar nem muito. Agora, na eleição do midterm, a gente já vai notar uma recolocação de forças. Mas vamos lá. Essa lei, ela serve para quê? Os preços hoje do café, saiu notícia na imprensa, que já estão aí extrapolando. Os Estados Unidos à beira de uma recessão. E é uma questão louca. Por quê? À beira da recessão, com a inflação não cedendo a níveis como deveria, que eles querem ficar em torno de 2%, e ele querendo que, no mínimo, na próxima reunião do FED, haja uma baixa de 0,25. Hoje é 0,25, 4,25 a 0,50, e eles querem que baixe no pé, na canetada. Veja, aquelas críticas que se fazia a Dilma, não se faz a eles. Ou seja, ser neoliberal nesses tempos no Brasil é difícil, porque a pátria-mãe já deixou o liberalismo há muito tempo. E aí você tem o quê? Aí você tem uma lei que não serve para isso e começa a quebrar expectativas. Mas vamos lá, expectativa, que se fala muito, os economistas liberais, neoliberais, falam muito de expectativa. Não tem expectativa, não. Se nós tivermos uma balança de transação corrente estável e superavitária, que não é deficitária, por enquanto que nós tivermos esse dinheiro que nós temos do Fundo Soberano, que não é nem tão soberano, que era para a saúde e educação e querem destinar para outras coisas, não tem expectativa que vai nos levar à falência. Não tem. Por quê? A Lei Magnitsky não pode ser aplicada a transações que não são em dólar. Aí veja o que me chama, outra contradição. No momento que os Estados Unidos, que o dólar no mundo perde a sua função preponderante, no momento que os Estados Unidos deixam de ser a polícia do mundo, veja a questão da guerra da Ucrânia, aí nós vamos ter que nos sujeitar a isso. E nós não vemos debates nesse sentido da mídia. Porque é o seguinte, faz uma torcida aí, um Fla-Flu, ou outro time aí que o valha, e fica as pessoas de um lado do outro, torcendo para algo dar certo ou não dar certo, sem discussão. O que me choca é sem discussão. Ou seja, vamos fazer uma festa com o Bolsonaro, mas vamos fazer uma festa depois da condenação do Bolsonaro, minha gente. Onde está aí uma população, 40%, 30 e tantos por cento apoiando. Não seria melhor chamar a população à reflexão? Então, são pontos interessantes, complexos, mas eu não queria fazer o mais do mesmo, né? Uma hora de sexta-feira eu aqui, eu não queria corroborar com essas obviedades, né? Muito bom. É. Doutor Valber, o senhor acha que o julgamento do Bolsonaro vai até o dia 12 de setembro? A gente vai ter que esperar aí 2 semanas mesmo? Ou será que ele se resolve antes? Olha,
é algo que, se eu soubesse, eu já estava com as 3 cenas acumuladas. Só para a gente se organizar aqui. Não, acho que vocês deveriam blocar na agenda de vocês essas 2 semanas. Tá. O conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Por que isso? Porque a defesa, feita por alguns advogados competentes, outros nem tanto, ele vai tentar pegar questões o quê? Questões incidentais, questões de outra monta, para tumultuar o processo. E o ministro Alexandre, como experiente que o é, ele não pode aceitar provocações, nem negar a amplitude da defesa. Sim. Então, é melhor que o julgamento seja longo, que ele possa exaurir a defesa de Bolsonaro, para que depois não seja contestado dizendo o quê? Nós estamos sendo um país autoritário porque nós não estamos dando prerrogativas constitucionais a Bolsonaro. Veja que esse discurso internacional contra a Alexandre, contra o judiciário brasileiro, ele é tão tênue que ele não diz que nós estamos negando as prerrogativas de Bolsonaro. Não diz, por exemplo, que o julgamento é injusto. Não diz isso. E se dissesse, The Economist não ia fazer aquela capa icônica que eu achei assim. Pronto, veja. Um órgão, o The Economist, é mais inteligente do que as forças progressistas do brasileiras todinhas. Porque com a única imagem reproduz o que nós, que estamos aqui falando, não conseguimos. Ou seja, nós temos que demonstrar nossa pouca efetividade. Aliás, essa capa, né, ela foi muito didática, inclusive para a nossa imprensa. Eu vi jornalistas que até então ficavam achando que o Alexandre de Moraes estava pegando muito pesado, mudando um pouco de opinião, porque a The Economist é a Bíblia dos neoliberais do mundo. Então, ela trouxe um frescor aí interessante, que a imprensa brasileira não conseguiu, um tom que a imprensa brasileira não conseguiu em momento algum. Muito pelo contrário, a imprensa mais tradicional ficou ali atraída pelo feitiço de achar que era abuso, que era poder demais do Alexandre de Moraes. Então, essa capa, doutor Valberg, ela ajeitou, deu um novo tom, inclusive, para a imprensa brasileira. Foi muito interessante. Ela legitima atitudes onde nós não tínhamos. Porque, veja, a falta de discussão nossa é tão grave que semana passada surgiu de um determinado jornal de conotação nacional, os pontos controversos do ministro Alexandre. Eu fui olhar, eu parei e disse, eu vou olhar os pontos. Não tem nada de algo que fira o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Agora, veja, Bíblia do neoliberalismo, depois do Bidenomics e agora do Trumponomics, ou das políticas econômicas de Trump, falar ainda nisso, o que há é um mundo em total evolução. E nós, seja da direita, seja da esquerda, da centro-esquerda, das forças progressistas, como prefiro chamar, totalmente perdidos, deslocados no mundo. Nós ainda não sabemos para onde vamos. Aí começamos a repetir o quê? Chavões que nem a direita, nem a esquerda europeia usa mais. É um mundo em total deslocamento e nós falando em Bolsonaro como se a prisão de Bolsonaro fosse aliviar nossos problemas econômicos. É algo de uma insensibilidade, uma falta de capacidade cognitiva que me chama a atenção. As pessoas estão tendo júbilo com isso. Porque, bem ou mal, é um ser humano. Errou. E eu posso falar. Verdade. Quem correu os riscos de vida fui eu. Sim. Quem enfrentou fui eu. Mas está com isso, assim, acho para o país uma pessoa totalmente despreparada, totalmente deslocada. Mas aí, com a situação dessa, eu ter orgulho, me rejubilar, sinceramente, isso não cabe. Aí vamos botar pessoas para vigiá-lo na casa dele. Direito de privacidade é sagrado, minha gente. O objetivo não é evitar que ele fuja, põe polícia na rua para ele não fugir. Resolveu, mas polícia dentro da casa. Para humilhar, isso é uma forma de humilhação. E ainda as pessoas, não, deve. Aonde? Eu sou advogado. Eu honro a Constituição. E eu honro a Constituição, seja para ele, seja para Lula. Então, eu vejo setores que ficam aí com sadismo assim, em alto nível. Mas essa discussão vai melhorar o que da gente? Vai melhorar a taxa Selic de 15%?
A exclusão social? Não. Vai não. De forma alguma. É isso mesmo. Doutor Valber Agra, muito obrigada, viu, por participar conosco aqui do N2 e um ótimo final de semana para o senhor. Até breve. Bom fim de Para mim semana. é um prazer incrível. Eu estava sextando, agora vou voltar para sextar tomando meu café. Cafezinho, né? Sei. Café com cuscuz. Café com cuscuz. Por hoje, café. Amanhã tem vinho. Boa! Amanhã é o dia. Valeu. Obrigada, boa Até noite. mais, Um beijo. Boa noite. Simpatia, doutor Valber. Muito, né? Gente, olha essa daqui, ó. A Câmara Municipal aqui de São Paulo, ela está fazendo uma CPI dos pancadões. Ela foi aberta para investigar possíveis omissões de órgãos públicos na fiscalização de festas clandestinas que rolam nas periferias, que são chamados pancadões. Tem muito funk ali, por isso que chama pancadão. Pois bem, gente, a CPI foi instalada por requerimento do vereador Rubinho Nunes, que ameaçou dar voz de prisão ao sociólogo e youtuber Tiago Torres, conhecido como Chavoso da USP. A ameaça veio depois de Nunes perguntar para o Chavoso se existia crime organizado na periferia. E aí o Tiago respondeu que o crime ocorre em todo lugar, inclusive dentro daquela casa. Vamos dar uma olhadinha como é que foi, porque o barraco rolou. Reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto ao senhor, De quem novo. é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele Seu para a Tiago, corregedoria? quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por Me dê o gentileza, o nome. senhor pode responder? O senhor Quem afirmou categoricamente. O senhor acabou Quem de é o filmar, vereador ligado ao crime o senhor está organizado? filmado por YouTube, pela TV Câmara. Se o senhor eu quero não que o senhor, responder, nesse eu vou momento, adotar medidas legais. responda quem é a Qual pessoa. vereador é Quem ligado é a pessoa ligada ao crime organizado? Eu afirmei isso. A sua pergunta foi sobre a existência de crime na periferia. Eu falei, o crime está em todo lugar. E quando a gente fala de crime, eu não falei de tráfico, não falei de facção. Posso estar falando de qualquer minha pergunta tipo de foi crime. objetivamente Ele vai conseguir responder ou não? Ele vai conseguir responder ou você vai Abuso de interromper a poder resposta também é dele? crime, gente. A gente precisa garantir a fala do Thiago. Vai conseguir falar ou não vai? O senhor falou que ia dar voz de prisão, queria que o senhor discorresse. Por que o senhor daria voz de prisão pra ele? Exatamente. Por que ele sairia preso daqui? Eu quero que o senhor fundamente isso. Eu vou ser bastante O senhor categórico. tá cometendo abuso de autoridade já, presidente. Que barbaridade. É tudo um absurdo, né? Assim, essa perseguição ao funk, essa perseguição ao pancadão, a perseguição à cultura da periferia. E na semana em que a polícia mostrou que o crime está na Faria Lima. Não é? E você viu a má intenção do vereador, que era jogar o crime todo para a periferia. É, o senhor nega, olha só, o senhor nega, o senhor admite que existe crime organizado na periferia? Cabe ao sociólogo dizer, existe em qualquer lugar crime. Mas Inclusive, ele quer criminalizar geograficamente a periferia. É porque ele não, o objetivo dele é esse. Porque ele precisa devolver. O senhor admite que existe crime organizado bilionário na Faria Lima ou dentro da política? Foi isso que ele devolveu para o Esse Rubinho Nunes é conhecido por fazer autos, enfim, inclusive por esse tipo de abuso, né? É aquele mesmo que persegue o padre Júlio Lancelotti, né, em várias ocasiões, quer proibi-lo de fazer suas caridades, fazer suas ações sociais. É essa mesma figura. Agora, lamentável, mas muito bom que o Chavoso e havia um outro rapaz do lado dele, eu não consegui o advogado dele. O advogado dele tenha reagido e falou, explique, por que o senhor daria voz de prisão para alguém que falou, gente, e na verdade é uma resposta quase que óbvia, né, Roberta? Bom, crime existe em todo lugar. Sim, inclusive aqui na Câmara. Inclusive aqui. Sim, corrupção é crime também, né? Corrupção é crime, e é um crime organizado, inclusive. Gente, a Câmara é a mesma Câmara de Vereadores da máfia dos fiscais, de tantos e tantos crimes. Agora é impressionante, né, como essa cultura da periferia, né? O funk é uma cultura da periferia, como ela é perseguida, né? Sim. Ontem era o samba. Hoje é o funk. O samba já foi proibido, né, Roberto, se a gente lembrar, no começo do século passado, né? Sambista ia pra cadeia. Por crime de vadiagem, tava lá. Então, assim, já é uma CPI absurda, né? E ainda com tratamento desse numa oitiva, assim, tá tudo errado. Porque se fosse uma CPI para, olha, vamos falar sobre excesso de barulho, porque daí tudo bem, então você vai fazer o excesso de barulho do pancadão, mas vai fazer também dos bares... Da boate chique, boate da Vila Madalena? Vai, aí tudo bem. Ou do pastor que fica fazendo culto acima dos decibéis permitidos. Né? Agora, por que uma CPI dos pancados? E eu, assim, pode ser que incomode, assim, o barulho, né? Assim, mas daí... A gente tem que pensar sobre o barulho, né? Não sobre a cultura do funk. Agora, por que incomoda só quando o funk faz barulho?
e não quando as boates fazem barulho, ou quando um pastor... Conheço gente que mora do lado de igreja, que passa o domingo inteiro naquele som que você não consegue fazer mais nada, né? Então, bom, mas isso é o menos importante. O mais importante é mostrar... Tem um fundo ali também, Roberta, eu acho assim, de preconceito social, não sei, né? Total contra o Chavoso, contra a cultura da periferia e contra o Chavoso. Duvido que ele daria essa voz de prisão se fosse uma pessoa de um outro perfil e não o Chavoso ali, não é? Incrível um vereador que já usou o funk para fazer campanha eleitoral, assim. Aí ele pode se apropriar do funk. Mas no caso do pancadão, não pode. O funk tocar na periferia não pode. Parabéns ao Chavoso e ao advogado dele pela coragem de enfrentar isso. Pela firmeza, isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. Hoje é sexta-feira, né? Dia do nosso roteirista, Matheus Pichonelli, mandar aquela dica bacana para o seu fim de semana. E a dica é o filme Smart Drugs, que está no catálogo do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos conferir. Vamos lá. Você já ouviu falar em Smart Drugs? Em tradução livre, são drogas de inteligência que ajudam a melhorar o foco, a atenção, a memória e até o desempenho nos esportes. Elas são conhecidas também como nootrópicos, que ajudam a hackear o nosso próprio corpo. Algumas ajudam a acelerar, outras ajudam a acalmar. Tem droga de inteligência até para alto desempenho no sono. Essas substâncias parecem perfeitas para um mundo que exige cada vez mais dos nossos corpos. Esse mundo, afinal, ensina que é preciso ter cada vez mais. Para isso, precisamos trabalhar cada vez mais e aguentar cada vez mais. Pois é, o que falta é tempo. E é aí que essas substâncias entram. Mas que tipo de efeito essas drogas que são legalizadas ou quase isso provocam na gente? Quem responde essa pergunta é o futurista Nicholas Badminton. Ele é personagem do documentário Smart Drugs, um dos muitos filmes no catálogo do Instituto Conhecimento Liberta. Esse personagem se define como workaholic. Ele trabalha demais, viaja demais e se cuida de menos. Então, durante dias, ele testou essas substâncias para resolver o problema de cansaço. E conseguiu. Ele ficou mais disposto, mais acelerado e mais esperto. Só que tudo isso cobra um preço. Nicholas percebe aos poucos que essa indústria que oferece tantos atalhos entrega, na verdade, uma ilusão. A ilusão de que podemos ultrapassar todos os limites do corpo e viver para sempre. É esse o futuro que nos espera? Ou o segredo para uma vida mais saudável é justamente prestar atenção nos limites do nosso corpo para não colapsar? A minha dica de filme para este fim de semana é uma reflexão que podemos aplicar já na segunda-feira. Que tal? Maybe the smart drugs can help me work faster, do more. What can smart drugs do for me? E é uma loucura, né? Droga, chip, enfim, pílulas, comprimidos. Essa sociedade maluca, né, que dá informação, né? Junta tudo isso, meu Deus do céu. Só uma jurubeba para Só jurubeba, isso que eu ia falar. Smart Drugs ou jurubeba, Chico? Jurubeba. É natural, é uma plantinha lá da Caatinga, inocente, linda. Tem uma linda canção do Jorge Ben, com Gilberto Gil. Qual é? Jurubeba. Aquele disco que tem São Cristóvão, barará, e por aí vai. É isso aí, Chico, boa. Valeu. Desculpa, tá liberada a jurubeba? Liberada a juru. Vamos nessa. Juro. Obrigado mais uma vez. Valeu, Chico. Beijo, Chico. Obrigada, audiência. Bom fim de semana. Até a semana que vem, que vai ser histórica. Bom final de semana para todo mundo. E na semana que vem, vai preparando que tem julgamento e cobertura especial aqui do ICL. Beijo. Tchau. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. E está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.